Sob os holofotes brilhantes de Hollywood, houve estrelas que, num passado não muito distante, reluziram com uma força e um carisma simplesmente irresistíveis, cativando a todos nós. Eles foram verdadeiros ídolos, lendas vivas, rostos que definiram uma geração inteira. Mas, infelizmente, a passagem implacável do tempo, os escândalos polêmicos e escolhas pessoais questionáveis fizeram com que desaparecessem completamente dos palcos e das telas. Prepare-se agora para descobrir as histórias ocultas, as quedas dramáticas e os silêncios ensurdecedores de 20 atores famosos que muito provavelmente você nunca mais verá atuando nas grandes telas. Katherine Heigl. Houve uma época dourada em que a deslumbrante Katherine Heigl brilhava mais intensamente do que qualquer outra pessoa na televisão norte-americana. O seu papel icônico como a doutora Izzy Stevens na série Grey's Anatomy a transformou na queridinha do público e lhe rendeu um prêmio Emmy em 2007. Ela era linda, extremamente talentosa e parecia ter o mundo inteiro a seus pés. No entanto, em Hollywood, o amor do público pode ser tão volátil e perigoso quanto uma faísca caindo em um tanque de gasolina. Em 2008, Heigl cometeu um erro fatal que mudaria seu destino para sempre. Ela recusou ser considerada para os prêmios, declarando publicamente que não havia recebido um roteiro digno de uma indicação naquele ano. Suas palavras soaram como um tapa na cara dos roteiristas e, especialmente, ofenderam profundamente a criadora da série Shonda Rhimes. A partir desse exato momento, os rumores começaram a circular com força. Diziam que ela era difícil de lidar, ingrata e totalmente pouco profissional no set de filmagem. E Hollywood, um lugar impiedoso, onde a reputação vale mais do que qualquer coisa, começou a fechar as portas na cara dela. Depois de deixar Grey's Anatomy, Heigl decidiu apostar todas as suas fichas no cinema, mas infelizmente a sorte não estava mais ao seu lado. Comédias românticas como Noite de Ano Novo e O Casamento do Ano fracassaram miseravelmente nas bilheterias. A crítica foi cruel e o público simplesmente parou de pagar para vê-la. Aquela que um dia foi uma estrela em ascensão tornou-se um exemplo triste de como uma única decisão errada e uma frase fora de lugar podem custar uma carreira inteira. Em entrevistas posteriores, Katherine tentou explicar toda a sua frustração daquela época, buscando justificar suas atitudes. Ela disse: "Eu não me sentia bem com meu trabalho, não tinha um material forte e isso me afetou muito. Mas o estrago já estava feito." O nome dela virou sinônimo de problemas nos grandes estúdios de Los Angeles. Hoje em dia, Heigl vive longe do turbilhão da fama, muito mais dedicada à sua família e aos filhos do que aos projetos de cinema. Ainda assim, ela olha para trás com certa melancolia e admite que a indústria é volúvel. Quando você perde o equilíbrio, é incrivelmente difícil encontrá-lo novamente. A história de Katherine Heigl não é apenas a de uma atriz talentosa que caiu em desgraça, mas sim o aviso perfeito de como em Hollywood o sucesso pode ser tão efêmero e passageiro quanto o som de um aplauso. Felicity Huffman. Durante anos, Felicity Huffman foi o rosto da mulher forte, brilhante, um pouco caótica, mas sempre profundamente humana. Seu papel marcante como Lynette Scavo em Desperate Housewives a transformou em uma das atrizes mais queridas e respeitadas da televisão. Ela era o retrato fiel da mãe moderna, sobrecarregada, imperfeita, mas com um coração de ouro gigantesco. E então chegou 2019, o ano em que essa imagem imaculada desmoronou. A notícia caiu como uma bomba: Felicity Huffman. Ela estava profundamente envolvida no escândalo de admissões universitárias, o maior caso de fraude acadêmica já registrado na história dos Estados Unidos. Ela havia pago $15 mil para alterar fraudulentamente os resultados do exame de admissão da própria filha. Uma mãe disposta a tudo, inclusive a quebrar a lei. O público ficou em choque total,
Como a atriz que pregava integridade na tela podia fazer algo assim na vida real? As câmeras a seguiram implacavelmente até o tribunal, enquanto as redes sociais a destruíam sem nenhuma piedade. Em sua declaração, com a voz embargada e quebrada pelo choro, Felicity disse: "Eu estava assustada, fui estúpida e estive tão errada." O juiz foi implacável com a sentença: 14 dias de prisão, $30 mil de multa e 250 horas de serviço comunitário. Foi pouco tempo atrás das grades, mas criou uma mancha eterna em sua vida. Seus projetos foram suspensos imediatamente e as marcas a abandonaram. A estreia do seu filme, Mãe e muito mais, foi atrasada indefinidamente por causa de toda essa polêmica. O escândalo não só destruiu uma reputação, mas expôs um sistema podre, pais ricos, universidades de elite e o preço sujo dos privilégios. Felicity se tornou o rosto vergonhoso de uma era, onde a ambição cega acaba eclipsando a ética pessoal. Hoje ela tenta reconstruir sua vida de forma discreta, evitando a todo custo as mesmas câmeras que um dia a adoraram. A história dela continua sendo uma lição amarga sobre a diferença entre querer o melhor para seus filhos e acreditar arrogantemente que você pode comprar isso. Cameron Diaz. Durante mais de 2 décadas, Cameron Diaz foi sinônimo de sucesso absoluto em Hollywood. Desde O Máscara até As Panteras, o sorriso dela iluminava a tela grande. Ela era divertida, audaz, magnética, a verdadeira garota de ouro de uma geração. Mas justo quando todos esperavam vê-la subir ainda mais alto no estrelato, ela simplesmente desapareceu dos holofotes. Em 2014, sem aviso prévio, Cameron anunciou sua aposentadoria oficial. Não houve escândalo nem fracasso de bilheteria, e muito menos um divórcio midiático. Foi apenas uma frase simples, mas extremamente poderosa. Eu queria que minha vida fosse controlada por mim mesma e não pelos outros. Hollywood ficou em estado de choque. Como uma atriz no auge da carreira poderia ter a coragem de renunciar a tudo isso? Enquanto as manchetes buscavam explicações desesperadas, ela se afastava do barulho, encontrando algo que a indústria nunca conseguiu lhe oferecer: paz de espírito real. Em 2015, ela se casou com o músico Benji Madden, mudando completamente o foco de sua jornada pessoal. 5 anos depois, ela se tornou mãe de uma menina chamada Redix. E nesse novo papel, Cameron encontrou o que descreveu como a melhor coisa que já aconteceu na minha vida inteira. Longe da correria dos sets de filmagem, ela se dedicou à escrita, lançando livros focados em saúde e bem-estar, como The Body Book e The Longevity Book, 2 guias sobre bem-estar e amor próprio. A mensagem dela foi cristalina e poderosa. Não se trata de buscar uma perfeição inatingível, mas sim de se tornar a melhor e mais autêntica versão de si mesma, dia após dia. Quando a imprensa curiosa lhe perguntou se ela voltaria a atuar, ela apenas sorriu com serenidade e respondeu: "Tive uma carreira absolutamente incrível, mas isso não é tudo na minha vida, há muito mais para viver." Hoje, em 2026, Cameron Diaz vive uma vida tranquila e plena, dedicando-se a criar sua filha e promovendo ativamente a saúde e o equilíbrio mental e físico. A decisão dela, que foi duramente criticada por alguns e profundamente admirada por outros, acabou se transformando em um verdadeiro símbolo de liberdade pessoal e autonomia feminina. Porque, no fim das contas, a verdadeira coragem não está em permanecer sob os holofotes a qualquer custo, mas sim na força de apagá-los por sua própria vontade e escolher seu caminho. Charlie Sheen. Durante um bom tempo, Charlie Sheen foi, sem dúvida, o homem mais poderoso e influente de toda a televisão. Ele era o protagonista de 2 Homens e Meio, uma das comédias de maior sucesso de todos os tempos, e embolsava a impressionante quantia de $1,8 milhão por cada episódio gravado.
Ele era o filho de Martin Sheen, o garoto de ouro de Hollywood, um ator com um talento natural inegável e uma vida que parecia ter sido feita sob medida para as manchetes dos jornais. No entanto, a linha tênue que separava o personagem do homem real começou a se desfazer e a se confundir perigosamente. O vício dele em drogas, as festas que pareciam não ter fim e seus relacionamentos caóticos, tudo isso acabou se tornando parte do grande espetáculo público. E quando esse espetáculo se tornou real demais, cru demais, Hollywood decidiu apagar as luzes e fechar as cortinas. Em 2011, Sheen explodiu publicamente, insultou o criador do programa Chuck Lorre, chamou seus chefes de palhaços e declarou aos quatro ventos que estava vencendo. Suas entrevistas viralizaram instantaneamente. A vida dele se transformou em um reality show sem roteiro, totalmente imprevisível e fora de controle. A Warner Brothers o demitiu sem hesitar, substituiu seu personagem e encerrou o capítulo de seu sucesso estrondoso. Mas o verdadeiro drama pessoal estava apenas começando. Charlie confessou publicamente seu diagnóstico de HIV, enfrentou problemas legais gravíssimos, perdeu contratos valiosos, amizades antigas e milhões de dólares. Anos depois, falando em um tom muito mais sereno e reflexivo, ele admitiu: "Assumo toda a responsabilidade. Eu vivia como se fosse completamente invencível e intocável. Hoje, Sheen assegura estar sóbrio e em paz consigo mesmo. Mas as cicatrizes e o dano permanecem." O nome dele já não representa apenas risadas, mas soa como um aviso sério. A história de Charlie Sheen não é apenas sobre uma queda vertiginosa do topo. É a história de um homem que transformou a própria vida em um roteiro tão insano que nem mesmo Hollywood teria a audácia de escrever. Michael Richards. Durante a década de 90, Michael Richards foi uma verdadeira lenda viva da comédia televisiva, um ícone intocável. O personagem dele, Cosmo Kramer, na série Seinfeld, não era apenas excêntrico. Ele era uma força da natureza incontrolável. Com seu humor físico inigualável e uma energia explosiva, ele se tornou um dos personagens mais amados e memoráveis da história da TV. Kramer não entrava simplesmente em cena, ele invadia o espaço e cada vez que fazia isso, milhões de espectadores riam junto com ele. Mas um único momento, uma única noite fatídica, bastou para destruir tudo. Era o ano de 2006. Richards estava se apresentando em um clube de comédia em Los Angeles quando, diante de algumas interrupções da plateia, perdeu completamente o controle. O que começou como uma rotina cômica comum se transformou rapidamente em uma explosão horrível de insultos racistas e agressivos. Alguém na plateia gravou o incidente e, em questão de horas, o vídeo percorria toda a internet, provocando uma onda de indignação por todo o país. O homem que tinha feito milhões de pessoas rirem agora se convertia em um símbolo de ódio e intolerância. As emissoras de TV o censuraram e os colegas o condenaram. Hollywood não perdoa facilmente, e o público muito menos. Richards apareceu depois no programa do David Letterman, visivelmente devastado, implorando por perdão. Ele disse com a voz trêmula: "Eu não sou racista. Estou muito magoado. Sinto muito profundamente pelo que fiz." Mas já era tarde demais para desculpas. O estrago estava feito e era irreversível. Suas aparições posteriores foram esporádicas, tornando-o quase invisível. Nenhuma risada, nenhum aplauso conseguiu apagar aquele momento terrível. Hoje, Michael Richards vive longe dos holofotes, quase como um fantasma daquela era dourada da comédia. A história dele é um lembrete brutal de quão rápido pode desmoronar uma carreira construída inteiramente sobre o riso e a admiração. Em Hollywood, basta uma frase infeliz em uma noite ruim para transformar um ídolo adorado em um exemplo de advertência para todos. Jared Leto. Em Hollywood, poucos nomes geram tanta curiosidade e fascínio quanto Jared Leto, ator, músico e visionário.
Ele é uma alma inquieta que nunca quis apenas fazer parte do sistema estabelecido, mas sim reinventá-lo completamente. Ele ganhou o Oscar por sua interpretação desgarradora em O Clube de Compras Dallas, onde se transformou na Rayon, uma atuação que deixou o público e a crítica sem fôlego. Aquele papel consagrou Jared definitivamente como um artista completo e versátil. Mas justamente quando todos esperavam sua coroação definitiva como rei do cinema, Jared simplesmente desapareceu dos radares. Enquanto outros celebravam nos after-parties glamourosos dos prêmios da Academia, ele já estava na estrada em turnê com sua banda 30 Seconds to Mars. Com o microfone na mão, gritando diante de milhares de fãs em êxtase, ele parecia ter encontrado um novo palco onde brilhar o mundo do rock. O álbum dele, América, lançado em 2018, estreou no topo das paradas da Billboard. E com isso, Leto deixou claro que seu talento não tinha fronteiras. Ao mesmo tempo, enquanto Hollywood especulava sobre sua aposentadoria das telas, ele investia pesado em empresas de tecnologia como Airbnb e Slack. Enquanto outros atores buscavam desesperadamente por papéis, Jared buscava construir o futuro. Ele costuma dizer: "Não me interessa fazer as coisas como sempre foram feitas. Quero quebrar o molde, quero empurrar os limites do possível." Às vezes ele aparece no cinema sempre interpretando personagens extremos e complexos, desde o Coringa em Esquadrão Suicida até o Designer, o excêntrico papel em Casa Gucci, mas suas aparições públicas são extremamente seletivas, quase como rituais sagrados. Para ele, cada novo projeto precisa ser um desafio monumental, jamais uma simples rotina. Jared Leto vive transitando entre mundos distintos, o da arte, o da música vibrante e o da inovação constante. Ele não está atrás de fama, ele busca causar impacto real. E numa indústria obcecada por rótulos e categorias, ele escolheu deliberadamente ser alguém impossível de classificar. Ele não abandonou Hollywood, apenas decidiu que aquele palco era pequeno demais para comportar tudo o que sua mente criativa desejava realizar. Se você curtiu este vídeo, digite o número 1 aqui nos comentários para eu saber. Mas se não gostou, pode deixar um 0. Eu agradeço imensamente pela sua sinceridade. Agora vamos falar de Roseanne Barr. Durante décadas, Roseanne Barr foi a voz autêntica do americano médio. Sua sitcom, Roseanne, quebrou todos os esquemas ao mostrar uma família operária de verdade, cheia de imperfeições. Ela não era aquela estrela glamourosa e inalcançável. Era autêntica, sarcástica e brutalmente honesta. E foi exatamente por isso que o público a adorava tanto. Mas em 2018, aquela voz que um dia fez o país inteiro rir acabou se tornando a sua própria condenação. Tudo começou com um único tweet. Foi uma piada cruel e racista, direcionada a Valerie Jarrett, a ex-assessora do presidente Obama. Em questão de poucos minutos, a mensagem viralizou de forma negativa e em poucas horas, a emissora ABC cancelou a série dela. Uma das franquias mais amadas da história da televisão norte-americana foi eliminada do ar sem nenhuma piedade. Channing Dungey, presidente da ABC Entertainment, declarou: "O tweet de Roseanne é abominável, repugnante e inconsistente com os nossos valores." Roseanne tentou se justificar desesperadamente. Primeiro, ela alegou que estava sob o efeito de um remédio para dormir. Depois, culpou sua colega de elenco, Sarah Gilbert, por tê-la interpretado mal, mas ninguém quis ouvir suas explicações. O veredicto do público foi imediato: culpada de intolerância. Os patrocinadores fugiram rapidamente. Sua agência a abandonou e a mulher que um dia reinou absoluta na televisão americana se viu completamente sozinha. Em entrevistas posteriores, Roseanne confessou: "Eu cometi um erro terrível, mas também acredito que fui crucificada pelo público." Hoje, ela vive isolada, longe dos estúdios que um dia a idolatraram. A história dela não é apenas sobre uma queda profissional vertiginosa, mas sim um aviso severo sobre o poder devastador e o perigo das redes sociais na nossa era moderna.
Em Hollywood, uma simples piada pode te lançar à fama ou te destruir para sempre. Agora vamos falar de Kat Dennings. Durante 6 anos, Kat Dennings foi a verdadeira voz do sarcasmo na televisão americana. Com sua personagem Max Black em Two Broke Girls, ela conquistou o público com seu raciocínio rápido, humor ácido e um olhar que dizia mais do que 1000 linhas de roteiro. Ela era a anti-heroína perfeita numa era de glamour falso. Pobre e cínica, mas com um coração de ouro escondido sob aquela carapaça dura. O programa foi um sucesso absoluto e estrondoso. Arrecadou milhões, foi transmitido em mais de 30 países e transformou Kat em uma verdadeira estrela internacional. Parecia que nada poderia detê-la, até que, de repente, ela mesma decidiu parar. Em 2017, a série chegou ao fim, e com isso, acabou também a exposição constante. Dennings foi desaparecendo pouco a pouco do radar da mídia, sem escândalos, sem manchetes sensacionalistas, apenas um silêncio absoluto. Ao contrário de muitos, Kat ganhou dinheiro suficiente com as reprises e contratos de sindicação, garantindo que não precisasse depender desesperadamente do próximo papel. E talvez tenha sido exatamente por isso que ela escolheu dar uma pausa e respirar um pouco. Ela apareceu ocasionalmente como a personagem Darcy Lewis no universo Marvel, mas sem aquela intensidade frenética de antigamente. Enquanto isso, sua vida pessoal também deu voltas com relacionamentos com músicos, términos discretos e uma rotina bem mais tranquila. Em uma entrevista sincera, ela confessou: "Eu acho que ainda estou no meio de tudo isso, apenas tentando entender o que está acontecendo." Hoje, Kat Dennings vive equilibrada entre a nostalgia dos seus fãs e a sua própria serenidade pessoal. Ela não busca ser a mais vista novamente, só quer ser ela mesma, sem o peso da risada forçada ou a pressão esmagadora de se manter relevante a qualquer custo. Bill Cosby? Durante décadas, Bill Cosby foi muito mais do que um comediante. Ele foi um modelo a ser seguido. O doutor Cliff Huxtable, o pai divertido e sábio do The Cosby Show, ensinou valores de união familiar e respeito a milhões de telespectadores. Os Estados Unidos o amavam. Chamavam ele de o pai da América, mas por trás daquele sorriso paternal escondia-se um segredo sombrio e terrível. Um segredo que demorou anos para vir à tona, e quando veio, abalou o mundo todo. Mais de 60 mulheres acusaram Cosby de agressão sexual. Durante anos, as vozes delas foram ignoradas até que em 2018, a justiça finalmente falou o culpado de 3 acusações de agressão agravada. O país inteiro assistiu chocado enquanto o homem que ensinava moralidade na tela era algemado e enviado para a prisão. Os canais retiraram seus programas do ar e as universidades anularam seus títulos honoríficos imediatamente. O nome dele, que antes era sinônimo de inspiração, se transformou em um símbolo amargo de traição. Ele cumpriu 2 anos de uma pena que ia de 3 a 10 anos, até que um erro no processo anulou a sentença, e ele foi libertado. Mas a liberdade não trouxe redenção. O público jamais esqueceu. Hollywood também não perdoou. Um analista cultural resumiu a situação perfeitamente. Jamais voltaremos a olhar para Bill Cosby com os mesmos olhos. Essa imagem mudou. Seu legado está estilhaçado para todo o sempre. O caso Cosby marcou um divisor de águas definitivo, servindo como o estopim para uma nova era de responsabilidade e cobrança no mundo do entretenimento. Foi uma advertência brutal e dolorosa de que nenhuma imagem pública, por mais polida que seja, consegue esconder para sempre a verdade obscura da vida privada. O pai da América caiu do seu pedestal e, nesse tombo estrondoso, deixou uma lição que jamais será apagada da nossa memória coletiva. Na indústria dos sonhos, aprendemos da pior maneira que até os ídolos mais adorados podem se transformar nos nossos piores pesadelos. Bridget Fonda. Lá nos anos 90, ela tinha absolutamente tudo o que Hollywood venera e deseja: uma beleza clássica, estonteante, um talento nato e um sobrenome que é pura lenda. Pense no peso da linhagem neta de Henry, filha de Peter e sobrinha de Johnny.
O DNA artístico era inegável. O destino dela parecia ter sido escrito nas estrelas entre câmeras e tapetes vermelhos. Filmes marcantes como Mulher Solteira Procura e Jackie Brown a transformaram num verdadeiro ícone daquela época. Ela era a atriz das miradas inteligentes e profundas, aquela que conseguia transitar da doçura angelical para uma ameaça perigosa num simples piscar de olhos. A indústria a enxergava como a herdeira natural da elegância e daquele magnetismo irresistível que só a família Fonda possui. Então, subitamente, no auge absoluto de sua carreira, ela simplesmente desapareceu do mapa. Isso aconteceu no ano de 2003. Um grave acidente de carro a obrigou a parar tudo bruscamente. O que começou apenas como uma pausa médica necessária, logo se transformou numa pausa definitiva de vida. Naquele mesmo ano, Bridget se casou com o compositor Danny Elfman, o gênio musical por trás das trilhas sonoras inesquecíveis dos filmes de Tim Burton. Juntos, eles construíram uma família sólida. E ela tomou uma atitude que pegou todos de surpresa, renunciou a Hollywood por completo, sem olhar para trás. É o momento de colocar minha família em primeiro lugar, declarou ela numa rara e sincera entrevista antes de se retirar para sempre dos holofotes. Desde então, ela vive uma vida extremamente discreta em Los Angeles, totalmente longe das câmeras, sem redes sociais e sem fazer nenhuma aparição pública. Às vezes, os paparazzi conseguem roubar uma foto, revelando o rosto sereno de uma mulher que não parece ter perdido nada, mas sim ganhado uma tranquilidade e paz invejáveis. A verdade é que Bridget Fonda não foi expulsa do sistema implacável de Hollywood. Foi ela mesma quem decidiu apagar as luzes do palco e sair com dignidade. Numa cidade onde todos correm desesperados pela fama, ela provou que a verdadeira liberdade pode estar justamente em dar as costas para tudo isso. Paula Deen. Durante anos, a fio Paula Deen foi o rosto do conforto sulista. Seu sotaque arrastado, sua risada contagiante e receitas transbordando manteiga fizeram dela a rainha absoluta do canal Food Network. Para milhões de lares, Paula não era apenas uma cozinheira famosa, ela era como uma avó da televisão, a própria alma da mesa americana. Mas em 2013, esse império desmoronou. Um processo movido por uma ex-funcionária, Lisa T. Jackson, trouxe à tona uma confissão chocante que mudaria a vida da apresentadora para sempre. Sob juramento no tribunal, Deen admitiu ter usado uma palavra proibida, aquele termo racista que nos Estados Unidos carrega séculos de dor e violência brutal. Eram outros tempos, era uma outra época. Ela tentou explicar desesperadamente, buscando justificar seus atos. Mas para o público não existia desculpa possível. A onda de indignação foi imediata e avassaladora, levando o Food Network a cancelar seu contrato na mesma hora. Os patrocinadores a abandonaram em massa, e seu nome, antes querido, tornou-se sinônimo de intolerância e preconceito racial. Paula tentou se desculpar na televisão com lágrimas nos olhos, dizendo: "Eu nunca quis ferir ninguém. Estou aprendendo com tudo isso. Estou mudando", ela insistia. Mas a internet não perdoa. E quando uma foto antiga de seu filho apareceu, onde ele usava brown face, maquiagem escura no rosto, o fogo da controvérsia se reacendeu com força total. A mulher que um dia ensinou o país a cozinhar com amor, agora era rejeitada justamente por quem antes a idolatrava. Seus restaurantes fecharam as portas e sua reputação foi queimada até virar cinzas, sem chance de recuperação imediata. Hoje, Paula Deen vive retirada com uma voz bem mais suave e um discurso muito mais prudente. Diz estar em processo de crescimento pessoal, mas o sabor amargo do escândalo ainda persiste. Na história da televisão norte-americana, o caso dela é lembrado eternamente como uma advertência severa. Na era moderna em que vivemos, uma única palavra errada tem o poder destrutivo de arruinar uma carreira inteira. Kevin Spacey.
Kevin Spacey foi o símbolo máximo da excelência na atuação, vencedor de 2 Oscars, protagonista de clássicos como Os Suspeitos e Beleza Americana, e depois o impiedoso Frank Underwood em House of Cards. Aquele olhar frio, a voz calculada, o magnetismo inegável. Spacey não apenas interpretava vilões, ele os tornava figuras irresistíveis e complexas. E então, no ano de 2017, absolutamente tudo mudou. O movimento Me Too sacudia as estruturas de Hollywood quando o ator Anthony Rapp o acusou publicamente de assédio sexual. O que começou como uma denúncia isolada transformou-se numa avalanche. Múltiplos homens de diferentes etapas de sua carreira levantaram a voz contra ele. A imagem do ator mais sofisticado de sua geração desmoronou em tempo recorde. A Netflix não hesitou e o demitiu imediatamente de House of Cards, matando seu personagem. Ridley Scott o apagou digitalmente de seu filme Todo o Dinheiro do Mundo, substituindo-o por Christopher Plummer, apenas algumas semanas antes da estreia oficial. Hollywood tentou apagá-lo da história, como se ele nunca tivesse existido naquele meio. No meio do escândalo, Spacey publicou um vídeo críptico e estranho, encarnando de novo seu personagem Frank Underwood e falando diretamente para a câmera. Vocês acham que me conhecem? Vocês acham que sabem toda a verdade? O gesto confundiu e perturbou todo mundo. Parecia que ele não sabia, ou simplesmente não queria aceitar que a ficção tinha acabado de vez. Anos mais tarde, ele teve que enfrentar julgamentos pesados, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. É verdade que ele foi absolvido de todas as acusações, mas o veredito social já estava ditado implacável. A absolvição legal não foi capaz de apagar a condenação pública. Em 2023, Spacey reapareceu brevemente em pequenas produções europeias, tentando desesperadamente voltar. Mas o brilho já não era mais o mesmo. As suas interpretações, que antes eram perfeitas, agora carregam o peso insuportável de tudo o que aconteceu fora das telas. Quanto menos souberem sobre mim, mais fácil será acreditar nos meus personagens, ele disse certa vez. Hoje essa frase soa como uma ironia cruel e amarga. Kevin Spacey foi sem dúvida um dos atores mais brilhantes da sua geração, e também o exemplo mais devastador de como um talento imenso pode ser ofuscado para sempre pela verdade. T.J. Miller. Houve um tempo em que T.J. Miller era o garoto rebelde mais promissor de toda Hollywood. O talento dele era inegável, uma mistura explosiva de sarcasmo, energia e uma pitada de loucura que se encaixava com perfeição na era do humor irreverente. Com Silicon Valley, na HBO, e o seu papel marcante em Deadpool, parecia que absolutamente nada poderia detê-lo. Mas o que ninguém imaginava era que por trás daquele sarcasmo escondia-se uma bomba relógio, e ele mesmo seria quem puxaria o pino para fazê-la explodir. Primeiro chegaram os rumores, conflitos tensos no set, comportamentos erráticos e disputas constantes com os colegas de trabalho. A sua colega de cena, Alice Wetterlund, não hesitou em chamá-lo de bully e de um moleque imaturo e insuportável. Logo depois, vieram as acusações muito mais graves: conduta inapropriada, agressão e abuso. E como se tudo isso não bastasse, em 2018, ele foi preso por fingir uma ameaça de bomba em um trem. A piada tinha acabado ali mesmo. A reação de Hollywood foi como um eco implacável. A HBO tratou de eliminar o personagem dele de Silicon Valley imediatamente. Os estúdios começaram a apagá-lo de suas listas, e quando ele admitiu publicamente que tinha tido conflitos com Ryan Reynolds em Deadpool, a última porta se fechou. Em entrevistas posteriores, Miller tentou se justificar dizendo: "Foi tudo uma grande confusão. Eu não sou essa pessoa terrível que pintam." Mas a sua reputação já estava selada. As manchetes falavam muito mais do seu temperamento difícil do que do seu talento artístico. Hoje, T.J. Miller vive num limbo estranho entre o arrependimento e a negação total.
Ele continua fazendo stand-up em clubes pequenos bem longe dos tapetes vermelhos. O homem que fez milhares rirem com seu humor anárquico tornou-se a personificação do seu próprio desastre. Shelley Duvall. Houve uma época em que Shelley Duvall era uma das presenças mais singulares e fascinantes de Hollywood. Alta com um rosto etéreo e aquele olhar hipnótico, ela era a musa favorita dos diretores mais audazes, como Robert Altman, Terry Gilliam e, claro, Stanley Kubrick. A sua interpretação de Wendy Torrance em O Iluminado, de 1980, continua sendo até hoje uma das mais icônicas e memoráveis de toda a história do cinema de terror. Aquele grito desgarrador, aquela expressão de pavor absoluto, marcaram uma geração inteira. Mas o que o público não sabia era que o medo que via na tela era real. Kubrick, com sua obsessão pela perfeição, levou-a ao limite. Foram mais de 100 tomadas para uma única cena. Horas intermináveis de tensão, isolamento e muitas lágrimas. Shelley viveu um verdadeiro inferno por trás das câmeras, para criar uma das atuações mais intensas da história. Quando a filmagem terminou, algo dentro dela também se quebrou. Durante os anos 90, a presença dela no cinema começou a desvanecer aos poucos. Hollywood, com seu ritmo cruel e despiadado, seguiu em frente, mas a Shelley não conseguiu acompanhar. Ela se aposentou da atuação, abandonou Los Angeles e se mudou para uma cidadezinha tranquila no Texas. "Eu só queria ser feliz", disse ela numa entrevista anos depois, com um sorriso tímido e cansado. Ali viveu longe do barulho, cuidando de animais e buscando a sua paz mental. Mas o público nunca o esqueceu. O rosto dela, assustado, frágil e inesquecível, continuava sendo projetado nas telas do mundo enquanto ela desaparecia do mapa. Em 2024, Shelley Duvall faleceu, deixando um legado tão luminoso quanto trágico. Os colegas lembraram dela como uma artista pura, um espírito livre, que ficou preso numa indústria que nunca soube como protegê-la. Daniel Day-Lewis. Num mundo cheio de estrelas fugazes, Daniel Day-Lewis era algo completamente diferente. Ele não apenas atuava, ele se transformava de corpo e alma. Com seu método inabalável, habitava cada personagem até apagar os limites entre o ator e o homem. Em Meu Pé Esquerdo, ele se arrastou literalmente durante meses para encarnar um artista com deficiência. Em Sangue Negro, ele mergulhou fundo na loucura da ambição até roçar a demência. E em Lincoln, a voz dele, a postura, o olhar, tudo parecia ter vindo diretamente do século XIX. 3 filmes, 3 prêmios Oscar. Ninguém tinha feito nada igual a ele. E justamente quando o mundo esperava o próximo milagre, Daniel Day-Lewis disse adeus. Foi em 2017, sem escândalos, sem lágrimas, sem manchetes sensacionalistas. Apenas uma declaração breve, quase poética: a vida vem primeiro. O ator mais respeitado da sua geração retirou-se para buscar o silêncio que tanto merecia. Enquanto outros corriam desesperadamente atrás de contratos milionários e fama, ele se refugiava na Itália, aprendendo a complexa arte da sapataria artesanal. Sim, acredite, se quiser, o homem que havia conquistado Hollywood agora moldava couro e costurava tudo à mão. Os críticos ficaram simplesmente atônitos, sem entender nada. Como alguém tão perfeito no auge absoluto da carreira podia simplesmente largar tudo para trás? Mas talvez seja exatamente aí que reside a sua verdadeira grandeza, ter a sabedoria e a coragem de saber exatamente quando parar. Em 2014, ele foi nomeado Sir pela rainha Elizabeth II, uma despedida mais do que digna para um verdadeiro rei da arte da atuação. Desde então, sua ausência pesa tanto quanto sua presença costumava pesar. O jornalista Michael Simpkins resumiu tudo isso com uma frase que se tornou imortal: "Nunca mais veremos ninguém como ele." Daniel Day-Lewis não caiu, não foi derrotado.
Ele escolheu desaparecer no topo, transformando seu silêncio na atuação mais poderosa e marcante de todas. A mais poderosa de todas. E falando em poder, vamos falar de Kevin Spacey. Kevin Spacey já foi o símbolo máximo da excelência na atuação, vencedor de 2 Oscars Estrela de clássicos inesquecíveis como Os Suspeitos e Beleza Americana. E mais tarde, o impiedoso Frank Underwood em House of Cards. Seu olhar frio, sua voz calculada, aquele magnetismo único. Spacey não apenas interpretava vilões, ele os tornava completamente irresistíveis para o público. E então, em 2017, tudo mudou num piscar de olhos. O movimento Me Too estremecia as estruturas de Hollywood quando o ator Anthony Rapp o acusou publicamente de assédio sexual. O que começou como uma denúncia isolada, logo se transformou em uma avalanche imparável. Vários homens de diferentes fases e momentos de sua carreira levantaram a voz. A imagem do ator mais sofisticado de sua geração desmoronou em tempo recorde, virando pó diante dos nossos olhos. Netflix o demitiu sumariamente de House of Cards. Ridley Scott o apagou digitalmente de seu filme Todo o Dinheiro do Mundo, substituindo-o por Christopher Plummer apenas algumas semanas antes da estreia mundial. Hollywood simplesmente o apagou do mapa, cancelando-o como se ele nunca tivesse existido. No meio desse escândalo, todo Spacey publicou um vídeo enigmático e bizarro encarnando novamente seu personagem Frank Underwood e falando diretamente para a câmera. Vocês acham que me conhecem? Acham que sabem toda a verdade. Esse gesto confundiu e perturbou todo mundo. Era como se ele não soubesse ou não quisesse aceitar que a ficção tinha acabado e a realidade tinha batido a porta. Anos depois, ele enfrentou julgamentos nos Estados Unidos e no Reino Unido. Foi absolvido de todas as acusações legais, mas o veredicto social já tinha sido decretado com força. A absolvição nos tribunais não foi capaz de apagar a dura condenação pública. Em 2023, Spacey reapareceu brevemente em pequenas produções europeias, tentando voltar aos holofotes, mas o brilho já não era mais o mesmo. Suas interpretações perfeitas agora carregam o peso sombrio do que aconteceu fora da tela. Ele disse uma vez: "Quanto menos souberem sobre mim, mais fácil será acreditar nos meus personagens." Hoje essa frase soa como uma ironia cruel e amarga. Kevin Spacey foi um dos atores mais brilhantes e talentosos de sua geração, e também o exemplo mais devastador de como o talento pode ser ofuscado para sempre pela dura verdade. T.J. Miller. Durante um tempo, T.J. Miller foi o garoto rebelde mais promissor e engraçado de toda Hollywood. Seu talento era inegável, uma mistura explosiva de sarcasmo, energia caótica e loucura que se encaixava perfeitamente na era do humor irreverente. Com Silicon Valley na HBO e seu papel marcante em Deadpool, parecia que nada podia detê-lo. Mas o que ninguém imaginava era que por trás do sarcasmo se escondia uma bomba relógio, e ele mesmo seria quem a faria explodir. Primeiro chegaram os rumores relatos de conflitos constantes no set, comportamentos